Elza Soares, esse ícone que nós perdemos ontem, essa deusa que nós perdemos ontem, e é sobre ela que a gente conversa agora com a cantora, pesquisadora, professora da Universidade Federal da Bahia, Marilda de Santana Silva, que dá aulas no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, e no Núcleo de Estudos Interdisciplinares obrigados à Universidade Federal da Bahia. Professora, obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade de conversar aqui com a gente na Band News FM. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, ouvintes da Band FM. Na verdade, eu não sei se eu diria que é um prazer estar aqui hoje, porque estamos em luto, né? Uma voz se cala, né, no Brasil hoje, e essa voz representa uma pluralidade de muitas vozes, né? Uma representação muito forte, não só na música popular brasileira, mas na mulher negra brasileira. Então, essa voz que se cala, ela reverbera em cada um de nós. Então, essa voz ela vai continuar reverberando pelo Brasil e pelo mundo, né? Elza é deusa, então continua a cultuá-la como tal. Com certeza, e eu quero começar perguntando, a gente, ao longo dessa cobertura, que falou sobre vários aspectos, né, da vida, da obra de Elza Soares, a gente falou bastante sobre como Elza Soares teve um monte de dificuldades na vida, mas eu não queria falar dessas dificuldades, ainda que eu considere que elas sejam indissociáveis de tudo o que ela criou e de tudo o que ela foi. Mas eu queria começar te perguntando como é que ela conseguiu transformar todas essas experiências, todas essas eventos que ela encontrou pelo caminho em potência. Eu acho que o próprio movimento negro fala muito assim, na verdade, em transformar o luto em luta. E eu acho que foi isso que norteou toda a existência de Elza, né? Como você mesma disse, Gabriela, é impossível dissociar a vida íntima, pessoal, afetiva, né, social de Elza com a carreira de Elza, né? A carreira de Elza ela é formada por vários interregnos, né? Pela luta constante em busca do reconhecimento, em busca da sobrevivência. Eu sempre digo na minha pesquisa que a mulher negra, em especial a intérprete negra, né, a que eu tenho me debruçado nos últimos 5 anos, justamente ela vai em busca da sobrevivência, né? Assim como as quituteiras que colocavam seus tabuleiros nas esquinas para vender seus mingaus, acarajés, quitutes e cocadas e tudo mais. No caso, a intérprete negra, ela oferece a sua voz, ela adentra a casa das pessoas, né, pela sua voz. Ela oferece a sua voz como referência, como representação e principalmente como luta e como sobrevivência de um país tão racista e tão desigual e sexista e machista, né, no qual nós vivemos. Então a Elza é uma referência, uma representação muito... E que bom que nós podemos realmente ter uma artista desse calibre e que reverbera hoje em outros cantos, né, em outras artistas como a Larissa Luz, Lued Luna, como a Fabiana Cosa, sabe, como tantas artistas mulheres negras que estão justamente, que fazem referência e reverência a esse ícone da música brasileira, que é Elza Soares. E eu coloquei aqui, antes de a gente começar a conversar, né, um trecho de uma fala dela, uma entrevista que ela deu ao Universa do UOL, em que ela fala sobre os jovens, né, e como na época dela ela estava vendo uma juventude que ia para a rua lutar por aquilo que ela acreditava e que ela acha que a juventude de hoje está desamparada. Ela até fala disso, né, ela tinha acabado de lançar o álbum que ela fala muito sobre a fome de várias coisas, e ela falava, eu tenho fome disso também. Planeta Fome, Exatamente. Ela fala, eu tenho fome de amparo também, né? Eu quero te perguntar isso, você citou alguns nomes de uma nova geração da música brasileira que certamente não podem falar de suas trajetórias sem pensar em Elza Soares. Agora, como é que ela conseguiu se conectar também, né, com esses jovens que estão além da música? Eu acho que Elza, ela vem, a origem de Elza, aliás, como a grande maioria das artistas e das mulheres negras, periférica. Né? E essa mulher negra periférica, né, cujas encruzilhadas de opressões de raça, classe, gênero, geração, né, estão imbricadas, interseccionalizadas ali, elas de alguma maneira trazem, sabe, representações, referências e discursos que se afinam com a atualidade. Então, ao mesmo tempo em que Elza teve, né, toda essa trajetória, né, pautada por interregnos, né, da sua carreira, mas ela continuou sobrevivendo e lutando,
né, pela música popular brasileira e lutando para viver de música e para que liderasse no mundo. Não é à toa que ela recebe justamente o título da cantora do milênio pela BBC de Londres. Então, nesse sentido, ela é uma voz, é uma referência de militância e de ativismo. Então, como não se conectar com essa juventude que está cada vez mais conectada também com seus direitos civis, sabe, que estão em busca de um reconhecimento, que estão em busca do seu lugar de fala, não é? Como diz a própria Elza, né? A minha voz é o meu lugar de fala, né? Então, ela está, de alguma maneira, trazendo, sabe, nesse coro, essa polifonia dessas vozes, porque Elza tem uma característica muito marcante na música brasileira, longeva. Então, ela passou por várias gerações. E o que é mais interessante é que ela atualiza o discurso dela, político, estético, social. Não é à toa que ela grava justamente, sabe, sobre a Lei Maria da Penha, que ela diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra e agora não é mais, não é que ela traz justamente o planeta fome, fome de conhecimento, fome de reconhecimento do papel dessa mulher negra na sociedade, dessa juventude que luta pelos seus direitos. Então ela é uma porta-voz, sabe, independentemente da faixa etária, porque eu acho que ela transcende, né, essa de ser uma mulher de 91 anos, né, e que de alguma maneira se desconecta da realidade social. Ao contrário, ela cada vez mais foi se chegando, foi se conectando com essas lutas, sabe, pelos direitos civis, contra o racismo, contra a violência doméstica, sabe, contra a intolerância religiosa, contra a fome, sabe. Então ela está afinada e conectada com todas essas lutas sociais que acontecem desde que o samba é samba, né, parodiando Caetano Veloso. É assim. Com certeza. E a gente começou falando da indissociabilidade, né, entre a vida privada, íntima dela e a obra. Falando, ou perguntando se a senhora considera que também são indissociáveis essa postura ativista e a carreira dela como música, como cantora, na verdade, em vários gêneros, né? Porque ela transitou muito, essa capacidade, essa ecleticidade dela foi uma coisa que eu acho que também fica como legado. E pergunto se esse é um legado, essa junção, essa conjunção entre uma postura ativamente política e a música, que é uma característica talvez da música brasileira, né? Uhum. A indústria fonográfica, na verdade, ela é pautada, já que está falida, são as redes sociais, agora são as plataformas, streamings e tudo mais, mas ela é pautada por escaninhos, por rótulos. Não é? Então, uma cantora negra, né, que surge no final da década de 50 e início da década de 60, só podia ocupar esse nicho, assim como Alcione ocupou durante muito tempo. Mas isso não revela toda a potencialidade, toda a destreza e a genialidade da inteligência musical, da voz e performance de Elza Soares. Então, era muito reducionista, sem querer justamente desmerecer o samba, que para mim é a matriz da música popular brasileira, mas seria muito reducionista para uma de Elza, que traz no seu canto, sabe, uma plasticidade, um ruído, um incômodo para aqueles ouvidos mais adestrados, né, que acham que você cantar sussurrado, né, que cantar calminho, né, que de alguma forma amansa toda essa revolta e toda essa militância que exige-se de uma artista do quilate de Elza. Ela, ao contrário, ela rompe com tudo isso. Ela começa cantando blues, jazz, samba funk, samba rock, música romântica, música de protesto, sabe? Então, um repertório e uma plasticidade vocal tão eclética e tão rica que é impossível rotular Elza unicamente como sambista ou como cantora de música romântica ou como cantora de música de protesto. Ela transitou por todos os gêneros da música brasileira, porque a voz dela, a inteligência musical dela era tão latente, era tão profunda, que era impossível ela ficar somente no escaninho do samba, sabe? Tanto que ela gravou com dois grandes bateristas, né, na década de 60, Wilson das Neves e Milton Banana, gravou com Roberto Ribeiro, que foi um sambista que ela, ao voltar da Itália, exigiu que ele participasse, né, desse disco dela, que ela tinha acabado de... Gravou com Caetano Veloso Língua, quando ela estava justamente no momento muito ruim da carreira, e que ele, né, muito gentilmente convidou ela para gravar Língua com ele. Gravou um disco emblemático em 2002, do Cóccix até o Pescoço, produzido por José Miguel Wisnik, que ali tem a carne mais barata, né? Ali tem uma série de canções, tem
Chico Buarque, né? Então tem uma série de artistas da música popular brasileira. Ela flertou com Lobão, com rock, ela flertou com todos os gêneros musicais, com hip hop, sabe? Com a música eletrônica. Se a gente ouve Deus é Mulher, se a gente ouve, sabe, esses últimos álbuns dela, né? Porque ela se atualiza enquanto cantora, enquanto intérprete, enquanto discurso de uma militância, de um ativismo, que uma artista longeva como ela não necessariamente seguiria, mas ela foi sempre muito inquieta. Ao dizer para Ari Barroso, quando ela foi no programa dele de Calouro, né, que o planeta que ela vivia, quando ele pergunta de que planeta ela veio, ela dizer para ele, uma menina de 13 anos, já mãe de alguns filhos, né, que ela veio do planeta Fome, que nem ele. Então, significa dizer que ela já sabia, ela já tinha uma experiência de vida adversa, que aquilo serviu como referência e como mote, sabe, para a sua militância, para a sua transformação e para a sua resiliência, não no sentido passivo que a palavra às vezes pode carregar, mas em relação a transformar o luto em luta. E sem deixar de ser essa mulher doce, essa mulher extremamente generosa, mas também essa mulher que representa a música popular brasileira, sabe, há de infinito. Para mim, a trajetória de Elza é a trajetória da música popular brasileira. Vou terminar, então, com essa frase dela. Não sei se eu me considero uma estrela, não. Eu me considero, assim, um soldado raso. Eu me considero um trabalhador pela música. Então, com essa, mais uma, né, homenagem a essa trabalhadora da música, Marilda de Santana Silva, cantora, professora do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, e do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigada pelo seu tempo, pela gentileza aqui de conversar com a gente, e até uma próxima. Obrigada a você, Gabriela, obrigada aos ouvintes da Band News e, enfim, continuemos a cultuar a deusa Elza Soares, porque a voz, ela ecoa, ela soa, ela transcende, e a voz de Elza é isso. Obrigada.